Querido Deus, Pai, somos gratos a Ti, Deus, por tudo que tem nos concedido. Obrigado por esta noite, esta oportunidade que Tu tem nos dado de nos trazer à Tua casa para Te louvar, para cantar, para ser ministrado pela Tua palavra, Senhor. Agora abre o nosso entendimento, o nosso coração, tira toda a resistência, toda a dificuldade, para que nós possamos, ao sair esta noite da Tua casa, saiamos, Pai, conhecendo melhor a Tua vontade para nossas vidas. É assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quantos são livres para adorar o nome do Senhor? Dê um glória a Deus bem forte aí, meu irmão. Que foi para isso que o Senhor nos libertou, para que pudéssemos adorar, bendizer e exaltar ao nome do nosso Deus. Meus irmãos, retomamos depois de 2 terças-feiras por uma impossibilidade profissional, que eu não pude estar nos ministrando nas últimas 2 terças-feiras, mas nós retomamos o nosso estudo que vínhamos fazendo na primeira epístola de João, e nós vamos meditar hoje nos versículos 12 ao 17 de capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versos 12 ao 17, foi a leitura que nós fizemos, e eu peço que você fique aí com a sua Bíblia aberta, que nós vamos, conforme vamos avançando na reflexão, na exposição do texto, você vai acompanhando comigo nas Escrituras. Sejam como os crentes de Bereia, né, que está ali sempre olhando, e olha que era Paulo, né, coitado de mim, sou nem perto de Paulo. Então confira aí com a sua palavra, confira aí com a sua Bíblia, tudo que nós estaremos ministrando nesta noite. O tema do nosso estudo de hoje, esse é o nosso 5º estudo da primeira carta de João. O tema desta série que estamos estudando é Somos de Deus. Você pode dizer para o seu irmão assim, pega na mão dele e diz assim: meu irmão, somos de Deus. Diga para ele, nós somos de Deus. É isso que no final de tudo, o apóstolo João, ao longo dessa primeira epístola, que são 5 capítulos, resumindo tudo o que ele fala, de todos os assuntos que ele aborda, no final das contas ele quer dizer que o crente pertence a Deus. E é por isso que a série que nós estamos estudando é Somos de Deus, e nesses versículos aqui nós vamos ter da parte do apóstolo 2 atitudes que o apóstolo nos dá. Ele nos dará encorajamento e uma advertência para a igreja. Então é o que nós vamos refletir nesses versículos do 12 até o versículo 17. Irmãos, aqui João, falamos no último estudo 4, nós falamos da mente de João, como é que ele escreve essa epístola, e fazíamos uma comparação com uma escada caracol. Quem lembra dessa analogia? Que João, assim como uma escada caracol, sempre sobe em torno do mesmo eixo. Os irmãos têm na cabeça o que é uma escada caracol, né? Tem aquele ferro central e os degraus que vão circundando aquele eixo central até chegar ao outro andar. Então, no final das contas, você vai rodando sobre o mesmo eixo, mas subindo de degrau até chegar a um segundo andar. A mente do apóstolo João também funciona como essa escada caracol. Ele vai e volta sempre falando dos mesmos assuntos. E quais são os assuntos mais que João sempre volta a esses assuntos? Ele fala dessa diferença entre bem e mal, entre ser filho de Deus e ser filho das trevas, entre pertencer ao reino de luz e fazer parte ainda do reino das trevas, entre amor e ódio. Então ele está sempre circulando e gravitando sobre esses assuntos. Aqui ele dá uma pausa nessa ideia circundante. Nesses versículos aqui, João, ele para um pouco com essa ideia de falar sobre os mesmos assuntos de maneiras diferentes, e vem trazer para nós agora um encorajamento para a igreja, para quem ele estava escrevendo, e que também serve para nós hoje. E ele traz uma advertência. Na jornada da igreja, no caminhar do crente, na nossa caminhada com Deus, nós sempre precisaremos de encorajamento
e sempre precisaremos de advertência. Nós nunca vamos ser bons crentes se apenas andarmos com outras pessoas dando tapinha nas costas. Muito bem, meu irmão, você está sempre certo. Tapinha nas costas, de nos cumprimentando e sempre dizendo, vamos lá, vai nos fazer cair. Porque precisamos ser advertidos de quando estamos errados, de quando estamos caminhando por lugares que não vão nos conduzir a uma vida boa. Então, na nossa vida, precisamos de advertência, alertas, e precisamos também de encorajamento, porque também só debaixo do chicote não dá para caminhar, né? Quem é que gosta de andar só debaixo de ralho, só debaixo de carão, só debaixo... Meu irmão, não tem jeito, né? Tem que ter um momento para beber água, para tomar um suquinho, para dar uma respirada. Então, a vida do crente, ela é de encorajamento, mas também do necessário, da necessária disciplina, da necessária advertência. E é por isso que João dá uma pausa nesses assuntos que ele sempre está abordando, o amor, ser filho de Deus, ser filho da luz, para fazer essas duas atitudes, para exortar, advertir a igreja e para também trazer encorajamento para a igreja de Cristo. E nós temos que nos lembrar do que a palavra de Deus nos fala sobre o mundo. Jesus mesmo disse que o mundo jaz no maligno, e essa é a advertência que João vai fazer aqui, o perigo do cristão andar ou amar o mundo, é a expressão que ele usa. E o encorajamento que ele vai nos dizer é justamente para mostrar para o cristão o que ele tem a partir do sacrifício de Jesus, o que Jesus fez por nós, pela igreja, pelo povo, pelo seu povo, que nos deve dar coragem. Então nós vamos abordar dos versículos 12 até o versículo 14, nós vamos ver um encorajamento do apóstolo João para a igreja do Senhor. O versículo aqui mais conhecido, talvez um dos mais conhecidos da epístola de João, é esse aqui, principalmente pelos jovens, né? Jovens, olha, os jovens até levantaram a cabeça assim, né? Tinha uns jovens ali, quando eu falei jovem, opa, é comigo, né? Então, é o versículo mais conhecido para todos os jovens. Jovem, ei que eu vos escrevi porque sois... Cadê os jovens fortes aí? Tem jovem forte aqui desse lado aqui? Aí, só, João não está forte não, João, só a Tayane. É o versículo mais conhecido desse epístola aqui, é um dos versículos mais conhecidos da epístola de João. Mas a gente precisa, antes de entrar na palavra de encorajamento que o apóstolo nos dá, nós precisamos compreender algumas expressões que ele usa aqui. Ele usa, nos versículos 12 ao 14, 3 palavras se dirigindo a filhinhos, se dirigindo aos jovens e se dirigindo aos pais. Ele escreve, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Depois ele escreve para os jovens, porque os jovens são fortes e já venceram o maligno. Depois ele escreve aos pais, dizendo que os pais conheceram ao Senhor desde o princípio. Então, a gente precisa, antes de compreender esse encorajamento, para quais públicos João está escrevendo? Será que ele quer escrever para crianças, jovens e velhos? Muitos interpretam esses versículos aqui como se João estivesse dando esse encorajamento para faixas etárias distintas na igreja. Como se ele estivesse dizendo para as crianças que a elas são perdoados os seus pecados. Como se ele estivesse dirigindo a faixa etária da juventude a força e a vitória sobre o maligno. E muitos interpretam que ele está escrevendo para os idosos, no sentido de que os idosos, os mais velhos, os mais experientes, têm conhecimento de Deus. Mas essa interpretação tem um problema, porque todos nós, seja criança, jovem, velho, ancião, patriarca, todos nós precisamos ter nossos pecados perdoados. Isso não é exclusivo de criança, isso não é exclusividade de uma faixa etária da igreja. Todos pecaram, como diz a palavra, e todos foram separados da glória de Deus, e todos carecem da graça e da misericórdia do Senhor.
Então, essa interpretação que muitos dão para o que João está escrevendo aqui para faixas etárias tem esse problema, porque todos nós precisamos vencer o maligno, todos nós, as faixas etárias, de criança, do mais novo ao mais velho, nós precisamos conhecer o Pai, todos nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Então, antes de entrarmos na edificação e no encorajamento, precisamos compreender isso. Uma segunda forma de interpretar esse trecho do apóstolo João é no sentido de que, não, João está falando aqui com essas expressões, filhinhos, jovens e pais, querendo trazer uma alusão a níveis espirituais ao longo da nossa caminhada. Exemplo, vamos supor que uma pessoa acabou de aceitar Jesus hoje, por essa interpretação, ela é uma nova nascida, então é uma criança espiritual, precisa ter seu pecado perdoado. E aí, conforme o tempo vai passando, ela precisa ir vencendo e adquirindo força para vencer o maligno. E conforme a experiência da caminhada de fé vai aumentando, ela vai se tornando mais experiente, portanto, conhecendo mais ao Senhor. Mas, no entanto, essa interpretação de entender essas expressões, filhinhos, jovens e pais, como sendo uma tentativa de João falar sobre os níveis de experiência do cristão, também encontra um certo problema, porque a expressão filhinhos, em nenhum momento na carta de João, significa novo convertido. Todos os momentos quando João aplica essa palavra, filhinhos, ele está falando para a igreja de um modo geral. É uma forma carinhosa de João chamar os crentes de seus filhinhos na fé. Então, essa interpretação de que João está se referindo a faixas, a níveis de experiência com Deus, também guarda uma certa dificuldade. O que nós precisamos entender aqui mesmo, na verdade, é que provavelmente João não está preocupado em escrever para faixas etárias da igreja. Ele não está preocupado em escrever esses encorajamentos direcionando exclusivamente para novos convertidos, para crianças, exclusivamente para jovens, ou exclusivamente para idosos, ou exclusivamente para mais experimentados na fé, ou para os menos experimentados na fé. O propósito de João, ao trazer essas advertências, foi que todos os crentes, todo servo de Deus, precisa se apropriar de todas essas bênçãos que ele está falando aqui. E são 3 bênçãos que o crente, independentemente dele ser novo convertido, independentemente dele já ter 50 anos de crente, independentemente de ele já estar no meio da caminhada cristã, independentemente de ele ser um adolescente, independente de ele ser um jovem de 25, 30 anos, independentemente de ele ser um idoso, todo crente precisa se apropriar de que os seus pecados são perdoados. Todo crente precisa conhecer a Deus e todo crente precisa entender que já tem vencido o maligno. Então, essa é, na verdade, a melhor maneira de nós interpretarmos. Apesar de muito jovem pegar isso aqui e dizer, isso aqui é para mim, se aproprie disso, mas se você que é velho diz, eu já sou cansado, já estou idoso, já estou sem força. Não, a palavra inclusive de Deus nos diz isso, o jovem... Aliás, o ancião ainda dará frutos na sua velhice, porque é possível ser forte na velhice. É por isso que nós temos o exemplo de Caleb, com 80 anos de idade. Não, eu não estou cansado não, ainda estou com a mesma força, a mesma fé, o mesmo vigor de quando eu recebi a promessa há 40 anos. Então eu vou cair para cima dos meus adversários e vou conquistar a porção da minha herança que o Senhor me confiou. Então veja, não é as bênçãos da palavra do Senhor, não são exclusivas. Ah, não, agora isso aqui é só reservado para quem é pastor. Não, irmão. Isso aqui é reservado para quem é apóstolo. Isso aqui é reservado para quem é mais... Não. Tudo que está na palavra de Deus, estas bênçãos que a palavra de Deus nos concede, que a palavra de Deus nos entrega, ela está acessível a todas as pessoas,
desde o ladrão da cruz, já recebeu o céu, quando ele era um novo convertido, já recebeu o céu. Pai, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. O que Jesus falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era um novo convertido que já ganhou o céu de cara, não precisou fazer muita coisa, somente creu em Jesus, com os lábios confessou e foi salvo e alcançou a vitória. Porque a bênção do Senhor, irmão, não é para uma casta de especiais que fazem parte da igreja, não. As bênçãos que o Senhor tem para mim é a mesma que fui ordenado, consagrado pastor, é a mesma bênção para quem está sentado ao banco, mas que é fiel ao Senhor, mas que serve ao Senhor. A mesma bênção que você recebe, eu tenho o direito de receber, porque em Cristo Jesus nós recebemos esta herança, esta bênção, esta capacidade. Então, é esta a melhor maneira que nós precisamos entender o que João está escrevendo aqui. Esqueça, jovens, velhos e adultos, concentremos-nos nas bênçãos que ele nos adverte, que ele nos revela, que é bênção, que é direito nosso. Esse é o propósito de João, de mostrar para nós. E o versículo 12, qual é a primeira bênção que o cristão recebe ao crer e confessar Jesus como Salvador? Ele tem os seus pecados perdoados. Veja só, irmãos, João está aqui nos revelando que em Cristo Jesus os nossos pecados foram perdoados e eles permanecem perdoados. Isso é importante porque nós sofremos, o ser humano sofre de um mal que se chama remorso. Às vezes Deus nos perdoa, às vezes não, Deus nos perdoa, mas nós não nos perdoamos. Deus é misericordioso e diz a palavra que Ele lança os nossos pecados no profundo do mar e deles Ele se esquece. E nós costumamos a ficar nos lembrando e pedindo perdão. Senhor, me perdoa. É diferente de continuar no pecado. Quando a gente peca hoje, peca amanhã, peca depois, é sem vergonhice. Já estamos fazendo da palavra do Senhor e do sacrifício de Jesus algo banal. Mas se você, por alguma razão, cometeu um pecado, se arrependeu, pediu perdão, mas a tua consciência está te acusando, você não voltou a cair no pecado, irmão, o teu pecado foi perdoado. E ele não somente foi perdoado, se não voltou a transgredir os mandamentos, ele permanece perdoado. Porque nós queremos ressuscitar aquilo que já foi esquecido. O Senhor já nos perdoou, e falávamos disso no domingo passado, aqui na mensagem que trouxemos para a Páscoa, sobre a declaração que Jesus faz no alto da cruz. Jesus faz 7 discursos quando ele está pendurado na cruz do Calvário, e o 6º discurso, a 6ª declaração que Jesus faz, está registrado em João 19, verso 30, Jesus declara: está consumado. Quando João escreve que os nossos pecados estão perdoados, certamente João foi o único quem registrou essa declaração de Jesus. Essa declaração, está consumado, só foi registrado no Evangelho de João. E aqui esse mesmo João, que escreveu este Evangelho, que registrou essa declaração, aqui na sua epístola agora está tornando a lembrar a igreja, igreja do Senhor, os teus pecados foram perdoados definitivamente, porque este João ouviu a declaração: está consumado, está resolvido de uma vez por todas, o perdão de Deus é definitivo, a obra de Jesus na cruz foi completa. Ao mesmo tempo que João quer mostrar que o perdão dos pecados não se alcança por meio dos conhecimentos místicos, ele está querendo nos mostrar que o perdão dos nossos pecados só se alcança pelo nome de Jesus. Veja na sua Bíblia, acompanhe comigo, olha o que ele diz, versículo 12 ainda: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, vírgula, o que está escrito depois da vírgula aí? Por causa...
Nome de quem que ele está falando? Por causa do nome de Jesus. Então ele está dizendo, o perdão dos pecados é só pelo nome, pelo sangue, pelo sacrifício e pela cruz de Jesus. Não perca de vista o contexto histórico que João está escrevendo essa epístola. Nós falamos isso no primeiro estudo. O contexto da carta de João, ele está combatendo uma heresia que filósofos gnósticos queriam introduzir na igreja no seguinte sentido, de que conhecer a Deus não era preciso ter Jesus como intermediário, bastava ter uma experiência mística, bastava ter um conhecimento esotérico, cabalístico, que você alcançava a revelação do divino. João está dizendo mais uma vez aqui, e esses sábios, ditos sábios, gnósticos, diziam, o perdão dos pecados se alcança pela evolução do conhecimento e pelo conhecimento místico, misterioso, não precisa de outra coisa, você tem que galgar níveis de mistérios. Já viu aquele crente que só corre atrás do monte? Só quer correr atrás do revelamento, não é nem revelação, que é atrás do revelamento lá do monte, do profeta, do mistério, do cara que tem o conhecimento. Não, eu vou atrás daquele homem ali, vou usar o pastor Zani aqui, vou atrás do pastor Zani porque Deus fala com ele. Olha o que eu falei no início desse estudo. Se Deus fala com ele, esta mesma bênção de Deus falar com ele, está disponível para você também. Porque olha só o que o escritor aos Hebreus nos escreve no capítulo 10. O Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho. Portanto, o escritor lá dos Hebreus nos adverte, eia, vamos entrar com confiança, com ousadia, pelo este novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu pelo véu, pela rasgadura do seu corpo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Agora todos nós, diz o escritor aos Hebreus, temos acesso ao santíssimo lugar. Por quê? Porque os nossos pecados foram perdoados definitivamente, porque Jesus declarou, está consumado. Irmão, o conhecimento de Deus está acessível a você, e veja que Jesus não nos deu nenhuma oração miraculosa ou muito difícil de fazer. A oração que ele ensinou, qual foi? Pai Nosso remete ao quê, irmãos? Pô, João, agora você representou. Representa intimidade. Jesus está chamando para intimidade. Por que agora chamamos ele de Pai? Porque somos perdoados, porque não somos mais inimigos, porque Jesus declarou, está consumado. Deixa Jesus, deixa o Espírito Santo tirar da tua mente a acusação que o teu coração te coloca, irmão. O alto da cruz, ele clamou por ti, por mim, por você. Ele pensava em mim, ele pensava em ti. Representou de novo aí, ó. Ele pensava em nós. E é interessante que Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, quando ele está fazendo o que nós denominamos de a oração sacerdotal que Jesus faz, ele está perto de ser sacrificado, ele faz uma oração, Pai, torna-me a dar a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E aí ele continua na sua oração, ele diz, Pai, eu oro para que esses meus discípulos, está falando para os 12, aqueles próximos, que esses meus discípulos te conheçam assim como eu te conheço. Eu oro, Senhor, para que eles amem-se uns aos outros, para que o mundo possa conhecer que eles são meus discípulos. E aí Jesus te incluiu nessa oração, depois você leu o capítulo 17, ele te incluiu, ele me incluiu nessa oração, ele diz, Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, pastor Arnaldo. Aí ele incluiu o Senhor. Mas eu oro não somente por esses, eu oro também por todos aqueles que não me viram,
que não vão ter me visto andar nesta terra, mas vão crer na minha palavra, para que esses também te conheçam como o único Senhor, como o único Deus. Jesus estava orando por ti, irmão, estava intercedendo por nós. Por isso que hoje nós podemos nos apropriar deste perdão que é definitivo. Deixa Jesus te cobrir com o sangue dele. Deixa o Senhor Jesus tirar o remorso. Deixa o Senhor Jesus tirar o peso da tua consciência. Coloca tudo aos pés da cruz de Jesus, porque Ele morreu por ti, Ele te ama, e foi por você, e foi por mim também que Ele declarou: está consumado. E como eu falava no culto de domingo, essa expressão "está consumado" é como um condenado que estava cumprindo pena por ter cometido um crime. Ao final do cumprimento da sua pena, o juiz, na época dos romanos, ele pegava aquela cédula que tinha escrito a pena e a dívida que aquele cidadão estava cumprindo. Ao final e ao término do cumprimento da pena, o juiz riscava, literalmente riscava a pena, dizendo assim: está consumado, acabou, a pena foi cumprida, a pena está paga. A declaração de Jesus no alto da cruz é a mesma, tem o mesmo sentido jurídico. Esta pena foi riscada. Por isso Paulo escreve em Colossenses 2,14: e a cédula de dívida que pesava contra nós, que consistia nas ordenanças que nós não conseguíamos cumprir, Ele cravou no alto da cruz, perdoando os nossos pecados. Irmão, nossos pecados são perdoados. Quem precisa de pecado perdoado aí, irmão? Levanta a mão. É só jovem que precisa de pecado perdoado? Como dizia minha avó, tem muito velho saliente. Vovó dizia assim, que ela conta uma história. Ela estava na fila, não sei se do banco, INSS, alguma coisa assim. Aí disse que um velhinho chegou lá já querendo cantar, a avó Débora, né? Querendo chavecar, como diz o jovem, chavecando. Sai, astúcia! A vovó já cortou logo: sai para lá, seu velho saliente. Então todos nós precisamos, até uma criança, irmão, que mesmo que não tenha consciência, precisa do pecado perdoado. Nós temos esta bênção em Cristo Jesus. Mas olha o verso 13, ele avança aqui. Outra bênção do crente é a possibilidade de conhecermos a Deus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. O conhecimento de Deus torna a lembrar da doutrina gnóstica, que ensinava que só era possível conhecer a Deus por um misticismo, por uma mágica, por uma magia, por uma experiência sobrenatural, por algum transe, por alguma experiência dessas naturezas aí. João está dizendo não, o conhecimento de Deus não é o verdadeiro conhecimento do Deus verdadeiro, pertence ao cristão. Pertence ao servo de Deus, pertence ao crente, pertence àqueles que já se entregaram ao Senhor Jesus e que já confessaram o Senhor como seu Salvador. E a experiência e o conhecimento que João está escrevendo aqui: pais, vocês conhecem a Deus desde o princípio. Essa palavra conhecer que ele usa é um conhecimento não de intelectualidade, não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento que se alcança, que se obtém estudando sentado em um banco de escola. O que João está dizendo é que, olha, vocês conhecem a Deus de uma experiência com Ele. Você se lembra do primeiro, acho que foi o segundo estudo que nós fizemos desta série, que João, quando escreve no capítulo 1, volte aí a sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 1, ele está escrevendo essa questão do conhecimento aqui no capítulo 2, porque ele conheceu a Deus de uma forma diferente. Ele diz no capítulo 1, olha só: o que era desde o princípio, o que temos ouvido,
o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, capítulo 1, verso 2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Olha o que João está escrevendo no capítulo 2, dizendo que é uma bênção do crente conhecer a Deus. Não é um conhecimento teórico, é este nível de conhecimento que ele descreve no capítulo 1. João conheceu a Jesus, de andar com ele, ouvindo Jesus, e ele teve uma experiência magnífica. Ele, Pedro e Tiago, eles viram Jesus transfigurado, viram a glória. Por isso ele diz, e vimos a sua glória. Vimos quem? João, Pedro e Tiago. Porque o testemunho de 3 é verdadeiro, segundo a lei de Moisés. Os 3 viram, por isso ele diz, nós vimos a sua glória. Irmão, você está contemplando agora a glória de Deus? O que você está olhando? Qual é o nível de conhecimento que nós temos de Deus, irmãos? Nós estamos nos contentando a um conhecimento teórico de Deus? Saber versículos bíblicos não significa conhecer a Deus. Saber decorado Salmo 91 não significa que você habita no esconderijo deste Deus que é Altíssimo. Saber decorado Salmo 23 não significa dizer que você conhece e andou no vale da sombra da morte com esse Deus preparando uma mesa diante dos teus inimigos. Conhecer a Deus é andar com Ele. Conhecer a Deus é experimentar. Os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos, esse mesmo João, esse homem foi abençoado, porque ele tem a visão agora, ele tem a visão de Jesus glorificado no Monte da Transfiguração, ele anda com Jesus e ele tem a oportunidade de ver Jesus na eternidade, quando ele tem a revelação de Apocalipse. Jesus chama João na revelação do livro de Apocalipse, João, vem aqui para cima, que eu vou te mostrar coisas que ainda irão acontecer. E diz o apóstolo João em Apocalipse, que ele viu o tempo se descortinar, ele viu coisas do outro mundo. Aí eu pergunto, irmãos, a gente está procurando monte, a gente está procurando montanhas, a gente está procurando pessoas para nos revelar a Deus? Enquanto Jesus deu a senha é o seguinte: entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti, e ali, em secreto, ora ao teu Deus. O que Jesus está falando? Conheça o teu Deus ali. Não precisa buscar monte não, é bom tirarmos período de oração, é muito bom, irmãos, é necessário, mas conhecer a Deus é na intimidade, é no Pai Nosso, é na súplica, é no rasgar do coração. A repreensão de Deus para o povo de Israel, na época do profeta Isaías, era justamente essa. O povo estava no culto, o povo celebrava as festas, o povo celebrava as festas de luas novas, fazia tudo isso, mas qual foi a repreensão do profeta para o povo? O que Deus disse por meio do profeta? Basta desse vosso culto, basta dessa vossa adoração, eu não suporto mais, porque vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Ah, irmão, quantas vezes a gente está na casa do Senhor, a gente chora, a gente clama, levanta as mãos, sai com a alma massageada, mas quando o coração está longe, quando Deus, vamos falar da exortação aqui mais na frente, quando Deus adverte, eu estou bem, até chorei no culto, até me emocionei. Irmãos, é duro falar isso, mas
temos muitos crentes almáticos. Muitos dos nossos cultos são cultos emocionais. Porque o povo que conhece a Deus é um povo forte. O povo que conhece a Deus canta na tristeza, canta na alegria, adora ao Senhor na fartura, adora ao Senhor na escassez, canta ao Senhor livre, adora ao Senhor mais ainda aprisionado. Irmãos, como está o nosso conhecimento de Deus? Como está a nossa experiência com Deus? Jó, eu coloco aqui, fazia tudo isso, adorava, sacrificava, mas no final ele passou aquela luta toda e ele declara ao final: eu só te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço de andar contigo. Eu te conheço de ter uma experiência contigo. Irmão, nós precisamos buscar, dia após dia, conhecer ao Senhor. Isso aí, e este conhecimento, irmãos, não é exclusivo de quem é mais experiente na fé, não. É para todos nós. Todos nós precisamos conhecer ao Senhor. Daniel escreve isso no capítulo 11, verso 32. O povo que conhece ao seu Deus é um povo forte. O povo que tem conhecimento de Deus, de experimentar e de andar com Deus, não vacila, não cai, porque conhece ao Deus que serve, conhece ao Deus que adora. Oséias 6, versículo 3, a parte A do versículo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor nos chama para um relacionamento. E a terceira bênção que João está nos revelando aqui é o versículo 14, que é a vitória sobre o maligno. Então veja, recapitule comigo: as bênçãos do crente, pecados perdoados, a oportunidade de conhecer Deus genuinamente, e temos a vitória sobre as trevas, vitória sobre o maligno. É o que está escrito aqui justamente no versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi, olha, a segunda metade, no capítulo 14. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Se você tiver uma caneta aí, e você tiver o costume de grifar, grifa essa palavra, tendes vencido. Porque a vitória que o Senhor nos dá na cruz do Calvário, eu volto a falar da expressão está consumada, é definitiva. Mas nós precisamos nos apropriar dia após dia desta vitória, desta força que temos em Cristo Jesus, de que o inimigo das nossas almas, de que Satanás, de que as potestades já foram destronados. Satanás perdeu a sua força, Satanás perdeu o domínio. Jesus roubou e tirou, melhor dizendo, tirou as chaves do inferno das mãos de Satanás e tem diante dele todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade. Tudo está debaixo do controle do Senhor Jesus. No entanto, essa atitude de Jesus, que é definitiva, foi de uma vez por todas. E eu cito novamente Colossenses 2, só que agora o verso 15. Jesus expôs publicamente e despojou os principados e as potestades no alto da cruz do Calvário, de uma vez por todas. Se você se lembrar do que aconteceu lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, Jesus manda 70 discípulos irem evangelizar. E quando eles retornam para encontrarem-se com Jesus, eles voltam alegres, dizendo para Jesus: Jesus, os demônios se sujeitaram a nós, os doentes foram curados, os coxos foram curados, os enfermos foram tratados, os cativos foram liberados. E Jesus dá uma declaração ali: vocês deveriam estar mais felizes por terem o nome escrito no livro da vida do que fazerem essas coisas. E ele declara aqui: eu vi, enquanto vocês estavam fazendo isso, Satanás caindo dos céus, como um raio caindo sobre a terra. O que Jesus está dizendo ali? Que perdeu.
Satanás não tem mais poder. E aí, nesse mesmo contexto, Jesus diz: eis que eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu vos dou toda a autoridade para que vocês, ainda que bebam bebida envenenada, não vos fará mal algum, porque vocês têm toda a autoridade. Por que temos essa autoridade? Porque nós temos a vitória concedida na cruz do Calvário sobre o maligno que Jesus venceu por nós. Mas esta vitória, que é definitiva, precisa ser apropriada diariamente. É por isso que eu chamo a atenção para essa expressão: e tendes vencido. Jesus venceu definitivamente as trevas, mas você ainda está nesse corpo. Todo dia você tem que vencer a tentação. É como o Tales cantava, né? Todo dia o pecado vem me chamar, todo dia as propostas vêm, todo dia. Jesus já venceu, Ele já te deu o poder para vencer, mas você tem que escolher. Mas eu escolho, saí do tom, me ajuda aí, rapaz. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. É isso que João quer dizer. Ele venceu o maligno definitivamente, mas você tem que vencer esse maligno todo dia, pela sua força, pela sua capacidade, pela sua beleza, pelos seus olhos verdes, pela sua careca reluzente. Não, porque você tem a palavra de Deus na sua vida. Mas isso é diário. Jesus consumou definitivamente e despojou as trevas, mas você e eu temos que escolher a Jesus todo dia. Hoje eu não vou pecar, hoje eu vou deixar essa vida de engano, hoje eu vou fazer a vontade de Deus, hoje. Se aproprie do que os alcoólicos anônimos fazem. Sabe qual é a estratégia deles para sair do alcoolismo? Por hoje não, todo dia ele diz: hoje não vou tomar um copo de cerveja, só por hoje. E ele fazendo isso todo dia, e todo dia, até ele morrer, porque o vício é brabo. Só hoje não, o pecado é a mesma coisa. Hoje eu não vou mentir, só por hoje eu não vou mentir. Aí amanhã você acorda de novo e diz: só por hoje eu não vou mentir. E aí dá nome ao pecado que te atormenta aí, irmão. Só hoje, eu não vou falar mal do meu irmão, só hoje. Opa, fala Deus. Só hoje eu não vou falar mal do dirigente da congregação, só por hoje. Em vez de falar mal dele, hoje eu vou abençoar. O pastor Zani estava abençoado. O pastor Zani estava num culto cheio do poder de Deus. E aí você vai deixando e vencendo o maligno na sua vida. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus nós temos capacidade de vencer. E, meus irmãos, e para encaminharmos para o final, essas são as bênçãos e as vitórias. E aí o que Paulo escreve aqui para terminar esse tópico, Paulo diz no capítulo 6 de Gálatas: quanto a mim, eu jamais me gloriaria em mim mesmo, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Quando ele diz: e tendes vencido o maligno, João está dizendo, é uma ação continuada, é um gerúndio, você está continuamente vencendo, todo dia dizendo não, todo dia caminhando para mais perto de Jesus. Faça isso. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Faça isso todo dia. Eu escolho Cristo todo dia. Liga o microfone do rapaz para me ajudar aqui, pelo amor de Deus. O cantor está desligado. Eu tenho que puxar, ele canta. Aleluia. Mas agora já está bom. Irmãos, a advertência que João nos dá: não devemos amar o mundo. Versículo 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
bênção, encorajamento, mas agora veio a repreensão. Irmãos, não dá para dizermos que somos crentes e servos do Senhor se nós continuamos amando o mundo. E amar o mundo é diferente de pecar, irmãos. É diferente. Amar o mundo é diferente de tropeçar e cair no engano, num erro, numa fraqueza que é própria. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, diz a palavra do Senhor. É próprio nosso pecar. Mas o que João está dizendo aqui é o amor ao mundo, é diferente. Nós estamos todo dia vencendo o inimigo. Mas amar o mundo é aquela pessoa que tem prazer em fazer as coisas do mundo, tem prazer nas coisas do mundo. Tem uma brincadeira aí, um testemunho que na verdade que foi, não, eu não vi, mas a pessoa que me contou disse que foi verdadeira. Se o camarada foi dar um testemunho na igreja: ah, irmão, Jesus me libertou porque eu era um alcoólatra, eu vivia nas mesas de bar, e eu sentava ali nas mesas, eu tomava aquela minha cerveja, aquela cerveja, como era boa, mas Jesus me libertou, irmão, e me tirou. O irmão ainda está amando o mundo, está com saudade da Skol, Brahma, Antártica, está com saudade. Isso é o que João está dizendo: não ameis o mundo. A palavra de Deus nos diz: nós somos peregrinos, nós não temos, o escritor aos Hebreus diz isso, nós não temos nesta terra casa definitiva. Irmão, não ame demais o mundo não. Tenha a sua casa, mas não se apegue à sua casa. Tenha o seu trabalho, mas não seja o seu trabalho algo assim que você ama demais e deixa as coisas de Deus por conta do trabalho, por conta da casa, por conta do filho. Quanto crente o filho é problema. Não vou fazer isso não, porque o meu filho é muito pequeno, dá muito trabalho, não vou participar da escola dominical, não vou fazer isso. Está amando mais o filho do que o reino? Irmão, filho não é filho não é problema e não é atrapalho. Quantos pais colocam as culpas: não vou para a igreja porque o meu filho é pequeno, vai ficar fazendo trabalho. Traga o menino para cá, meu irmão. Sabe por quê? Porque está amando a comodidade. É difícil criar criança pequena? Como é? Graças a Deus que eu tenho uma esposa que fica aqui, tem algumas irmãs que me ajudam aqui, ó. Mas, irmão, você vê a diferença. Quando eu falo, e aqui eu quero dar um nosso testemunho, quando a gente fala, o lugar doce no ouvido dessa menina: vamos para a igreja, para a igreja, para a igreja. Essa menina, se pudesse, ela estava todo dia na igreja. E quando a mãe vem, ela troca parquinho para vir para a igreja, irmão. Eu falo: não, minha filha, fica aqui. Ela quer vir para ensaio de coreografia, para um ensaio aqui que é 5 horas da tarde, às vezes 5h30. Aí ela não quer porque dá trabalho. Eu: não, fica aqui com o papai, eu te levo no parquinho. Não, papai, quero ir para a igreja. E as meninas aqui da coreografia dão testemunho. Irmão, ensine o seu filho a amar a Deus. Ensine a sua casa a amar as coisas de Deus e a não amar o mundo. É muito mais cômodo. Não, deixa um desenho aqui, deixa aqui. João está dizendo: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É diferente pecar, irmão. E este mundo que ele está falando, temos que entender o seguinte, porque João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas se esse mundo não pode ser amado, por que Deus amou o mundo em João 3,16? E aqui Deus está dizendo, João está dizendo: não ameis o mundo. Este mundo que João escreve no capítulo 3, verso 16, é o mundo da criação, é a criação que Deus fez, que Ele amou. E quando Ele disse no Gênesis, Ele declarou: foi tudo muito bom, inclusive o homem. Então esse amor de João 3,16, que Ele amou o mundo, Ele te amou, Ele me amou, o miserável, pecador, perdido, Ele nos amou de tal maneira. Mas este mundo que João está dizendo que nós não devemos amar,
se chama o sistema deste mundo, que Jesus falou, o mundo jaz no maligno, o mundo e toda a cultura secular, e todo o pensamento do mundo está enraizado, enraigado na maldade, nas trevas, no pecado, em Satanás, que é o príncipe deste mundo. O que João está dizendo aqui, nós não podemos amar as coisas deste mundo. Irmão, não tem nada de bom no mundo. Não tem nada de bom. O que é bom no mundo? A criação de Deus. Mas tudo o que o mundo te oferecer, as amizades do mundo não são boas. As influências do mundo não são boas. Tudo que está inserido nesse sistema mundano de depravação, de engano, tudo isso é contrário ao amor do Pai. Quem ama as coisas do mundo, quem ama o sistema deste mundo, João está dizendo que é incompatível com o amor do Pai. Quem ama o mundo, como resultado excludente, não tem o amor do Pai, porque o sistema do mundo é outro. No sistema do mundo, você pegou, leva na mesma moeda. No sistema de Deus, você recebeu uma injustiça, você devolve com amor, graça e perdão. É outra configuração, irmãos. O sistema do mundo, se você pegar um computador, quem entende de computador, o Bill Gates criou o Windows, e os malandros criaram os vírus do Windows. Pegue essa analogia e entenda, Deus criou o Windows perfeito, Satanás criou o vírus chamado pecado. E o que é que o vírus faz no computador? Desconfigura tudo, né? Dá tela azul, aqui o rapaz que é da informática, corrompe o sistema, o computador não funciona mais direito, o sistema operacional para de funcionar corretamente. O sistema desse mundo é esse vírus que entra na criação de Deus e corrompe a nossa vida. João está dizendo, não ame o mundo, porque se você gostar muito do mundo, se você for dar um testemunho, igual esse camarada que eu falei, eu era um alcoólatra, mas como era bom aquele tempo. Talvez o vírus ainda está aí dentro, talvez ainda precisemos nos arrepender. Então, versículo 16, além disso, além de amar o mundo ser incompatível com o amor de Deus, amar o mundo não procede, quem ama o mundo não procede de Deus, é o versículo 16, e aqui o sistema do mundo utiliza 3 iscas na nossa alma para nos tirar do pertencimento a Deus. Concupiscência da carne, repita comigo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E aí eu termino com esses 3. Irmãos, a concupiscência dos olhos é a tentação que vem de dentro para fora. É a cobiça do coração. O apóstolo Tiago, ele escreve e diz o seguinte, que nós pecamos naquilo que nós cobiçamos. Aquilo que o homem cobiça, deseja, almeja, é isso que o faz pecar. Se uma pessoa cobiça, e cobiçar aqui é um sentimento doentio, você faz de tudo para receber aquilo que você quer. Quem cobiça a riqueza, vai roubar, vai matar, vai traficar, vai enganar para alcançar a riqueza. Porque cobiça, deseja de uma forma errada. Então o que João está dizendo aqui é que quem tem a concupiscência da carne, essa tentação vem de dentro para fora, a partir de um coração pecaminoso, a partir de um coração enganoso, como diz Jeremias, enganoso é o coração do homem, em todos os seus desígnios, em todos os seus caminhos. Jesus inclusive fala isso, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. E o que sai da boca? Pela boca? Aquilo que o coração está cheio. Então João está dizendo aqui, quem tem a concupiscência da carne,
não procede de Deus. Quem dá espaço para a concupiscência dos olhos, que são as tentações que nos atacam de fora para dentro. Concupiscência da carne, de dentro para fora. Concupiscência dos olhos, de fora para dentro. O que é a concupiscência dos olhos? São as ofertas de Satanás. É aquela mulher bonita que te chama a atenção, é aquele pitelzinho que chama a atenção das irmãs, é aquela oportunidade de subtrair um bem do estoque da empresa, é aquela oportunidade que aparece, não sei como isso aconteceu, é bênção do Senhor. Cobiça dos olhos. É o capeta, né? Mas não tem gente que diz assim, eu estava precisando desse recurso, Deus abriu as portas. Cuidado, irmão, cuidado com o que você vê, o olhinho, cuidado com o que vê, pá, pá, pá. Não é isso? Não tem? Ô boquinha, cuidado com o que fala. Não é essa música de criança? Não fala do olhinho também? Cuidado com o que os teus olhos estão vendo. Eu costumo dizer que o pecado não está em olhar, está em acompanhar. Você está dirigindo seu carro aqui, numa boa, normal. Aí você para no sinal de trânsito, aí na faixa de pedestre, vem aquela Jezabel passando assim. Você está olhando para frente. É o teu ângulo de visão. O pecado está não em olhar, é você olhar e... Se você olhar aí, sangue de Jesus tem poder, queima Jesus, repreende em nome de Jesus, salva Jesus, tem misericórdia. Senão o sinal abre e você fica lá e pega a buzina na costa, né? O pecado está, Jesus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Por que tu está seguindo se tu está pedindo misericórdia? Aí quando chega aquele meme, né? Você está olhando aqui, vai acompanhando, a tua esposa está bem assim, olhando com aquele cara, com aquele olhão, né? O pecado está aí, isso é cobiça, concupiscência dos olhos. E aí eu faço aqui um lembrete para nós. Eva viu o fruto, qual foi a ação dela? Viu que era desejável, cobiçou e comeu. Nós vamos ver que Ló, naquela divisão, Abraão vai para um lado, Ló vai para o outro. Ló olhou e viu as campinas, olhou para lá e as campinas do Jordão, era bonito, era belo, e aonde ele foi parar? Sodoma e Gomorra. E o clássico que não podia faltar nessa aqui, Davi, sou rei, estou no meu trono aqui. O exemplo do sinal coube direitinho para Davi aqui, né? Interessante essa Batseba. E aonde ele terminou? Adulterando, assassinando e, como consequência, a espada nunca mais saiu da casa de Davi. Cuidado com o que você está olhando. Filmes inapropriados, séries inapropriadas. Irmão, crente que vê filme de terror não é crente, não. Como diz o pastor André Valadrão, é crente não. É crente não, mano. Crente que ouve forró, que não seja o forró santo, não é crente não, irmão. Está amando o mundo, irmão. Cuidado, irmão. A teologia do não tem nada a ver é a mais perversa dos nossos dias atuais. Laissez-faire, faça tudo. Vamos fazer tudo bem. A graça superabundante, a graça de Deus é onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí você vai pecar bastante para que a graça superabunde. Paulo escreve nada disso. Não é assim não. Calma aí, meu irmão. E o final, versículo 17.
O sistema desse mundo está com o tempo contado, é passageiro. Veja o que ele diz aqui: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmão, as coisas desta vida vão passar, as riquezas desta vida vão passar. Diz que um grande empresário americano chamado John Rockefeller foi o primeiro bilionário da história da humanidade. Diz que ele morreu bilionário. Aí as pessoas perguntaram, chegaram perto do túmulo e falaram com o contador desse camarada e perguntaram assim: quanto foi que ele deixou? A resposta do contador: ele deixou tudo, porque ele não levou nada. Entenderam a lógica? Ele foi o primeiro bilionário da história. E morreu, ficou tudo para cá. Para a família brigar, para as pessoas contenderem. Por isso que a palavra é clara: do pó vieste, e ao pó tu voltarás. Irmãos, é passageiro, as coisas desta vida são passageiras. A luta é passageiro. A criança pequena é passageiro, ela vai crescer. Mas o que ela recebeu quando era pequena? A escassez é passageiro. E se ele não quiser abençoar, a eternidade tem para nós descanso, prazer, gozo e eternidade. Ananias, Misael e Azarias, quando foram lançados na cova, na fornalha: o meu Deus tem poder para me livrar da fornalha, falou ele para Nabucodonosor. Mas se ele não me livrar, não tem problema, eu morro a si mesmo, porque eu sei em que eu sirvo, eu conheço o meu Deus, e eu não vou negociar a fé que eu tenho nele. Irmão, é passageiro, e tudo passa, tudo passará, e nada fica. Nelson Ned, né? Hoje eu fui de Thales Roberto a Nelson Ned, hoje foi bom. Fique de pé, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a caminharmos nestas advertências e nestas esperanças e nestes encorajamentos, para que possamos ter uma vida fiel ao Senhor. Quero convidar alguém aqui. Alguém deseja fazer uma oração nessa noite? Pastor Augusto, o senhor está bebendo uma água? Faça uma oração por nós, para aplicar essa palavra aos nossos corações. E diga para o seu irmão assim: eu quero terminar hoje com a advertência, porque às vezes é melhor ter uma boa advertência do que um belo tapinho nas costas. Diga para o seu irmão: não ame o mundo. Pastor Augusto, não ame o mundo. Não ame o mundo. Abandone o mundo, deixe o mundo para lá, corra para os pés de Jesus. Ore por nós, pastor, para aplicar essa palavra, para nos abençoar. Glória a Deus. Eu vos saúdo na paz do Senhor. Amém. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, obrigado por esta palavra, por esse ensino, Pai, sistemático, tão maravilhoso nesta noite. Que o nosso coração, nossa alma e o nosso espírito, que foi agraciado, meu Pai, por esta palavra, seja, meu Senhor, fortalecida, seja fortalecida a nossa fé, fortalecido, meu Pai, o nosso viver, que a luz da Tua palavra, a unção do Teu Espírito Santo, ela repose sobre a nossa vida, e que nós possamos fazer a diferença, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, Senhor, pois o Senhor tem uma pátria maravilhosa, esperando por cada um de nós. Nos dá, Senhor, fé, nos dá graça, nos dá um fortalecimento espiritual, não só para nós, mas para também ganharmos os nossos familiares, nossos amigos, e fazer a Tua obra nesta terra, Senhor, olhando para a eternidade, porque o Senhor prometeu e o Senhor não falhará. Em nome de Jesus, o Teu Filho querido, nós te agradecemos.